Olá, queridos, tudo bem? Professora Aline, dando início aí mais uma videoaula, ok? Bem, antes desse vídeo, né, eu trouxe um outro conteúdo e deixei, junto com o vídeo de hoje, a correção desse conteúdo, tá? Copiem direitinho no livro de vocês, para ficarem com o livro todo respondido em dia, assim como está sendo dos alunos presenciais, ok? Bem, sem mais delongas, peço que abram o livro de vocês na página 44, tranquilo? Capítulo 2, que vai falar um pouquinho sobre tecnologia no dia a dia. Tem um parágrafo aí, vamos fazer a leitura? Com o avanço tecnológico, diversos aparelhos eletrônicos foram criados para auxiliar nos afazeres domésticos, no desenvolvimento das atividades escolares, nos momentos de lazer ou de comunicação, entre outros. Com tantos benefícios, torna-se difícil imaginar como seria a vida sem as novas tecnologias. Mas será que essas inovações tecnológicas trouxeram apenas benefício? Bem, toda vez que eu falo de tecnologia, eu diretamente a minha mente vai para os tablets, celulares, né? Mas o que é uma tecnologia? Bem, esse tema, né, esse tópico abordado pelo livro é de muita, vem à nossa cabeça de muita valia, né? E o que a gente pensa de imediato é consultar o antigo e velho dicionário. Segundo o dicionário, tem a definição de tecnologia: conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria. Linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento científico, à produção em geral. Bem, eu trouxe um outro conceito, tá? Que vai abordar como a escola, tá? Pode agregar essa tecnologia em sala de aula. As novas gerações já nascem imersas na tecnologia. Usar um celular, tablet ou computador é algo normal, que as crianças conseguem fazer sem maiores dificuldades. Mas como definir quais são os limites desse acesso? E de que forma a escola pode participar desse contexto? O desafio está em ajudar a criança na condução do que pode ser realmente aproveitado de todo o universo digital, ao alcance de poucos cliques. Assim, é papel da escola acolher esta ferramenta, que é a tecnologia, né? E mostrar que, além de diversão, podemos usar para facilitar o nosso dia a dia, compartilhar saberes, construir memórias. Muito bacana, né? Bem, tem um texto aí, que é na página 46, deixa eu abrir a minha aqui também, que vai falar sobre reféns das máquinas. Peço que vocês leiam esse texto, tá? Tem a interpretação, né? Cada texto traz a sua interpretação do texto. Façam aí, leiam esse texto e façam as páginas 47 até a página 50. Aí, concluiu a página 50? Deixa eu abrir com vocês aqui. Tem um outro texto que fala sobre o reinado do celular, né? As desvantagens que o celular tem no século XXI. Achei também muito interessante, bem bacana para vocês adolescentes. Então, leiam, tá? Esse texto sobre o celular e façam a página 43 até a página 58. Tranquilo, queridos? Bem, mais à frente um pouco, vai falar sobre o período composto por subordinação e orações subordinadas. Isso é muito importante. Bem, na aula passada nós vimos um pouquinho das orações coordenadas. Lembrando que o nosso teste, tá? Vai ser pautado nas orações coordenadas, somente elas. Que são coordenadas assindéticas, sindéticas, como são classificadas coordenadas assindéticas. Então, desde já, verbalizo aqui que vocês comecem a estudar a videoaula e os exercícios relativos às orações coordenadas, tá? Que o nosso teste vai ser essa videoaula aí, baseado nessa videoaula. Bem, vamos nos ater à aula de hoje. O período composto por subordinação é caracterizado pela presença de duas orações. Lembra que eu falei para vocês duas orações, dois verbos? Bem, no período composto por coordenação, eu falei para vocês também no vídeo que elas são independentes sintaticamente, né? Elas não precisam da oração principal. Ao contrário delas, as subordinadas, elas são orações
dependentes sintaticamente. Elas vão precisar da oração principal. Bem, uma que chamamos de oração principal, né? E a outra que chamamos de oração subordinada. Quando fizemos o estudo das orações coordenadas, a gente viu que elas sintaticamente são independentes, como eu havia dito. Agora, vamos direcionar o nosso olhar para as orações subordinadas. Precisamos lembrar que, nesse caso, não podemos nos esquecer, queridos, é algo subordinado, é algo como assim, como se a oração principal mandasse e a oração subordinada obedecesse, tá? Não existe oração subordinada sem oração principal. Ok, querido? Sempre vai ter a oração principal. Nas orações coordenadas não existe oração principal. Por quê, professores? Porque elas são independentes sintaticamente. Agora, nas orações subordinadas, ela precisa da oração principal, para dar entendimento, sequência ao enunciado. Tranquilo? Isso é muito importante. Bem, elas são dependentes, como eu já havia dito, sintaticamente, da oração principal. A palavra-chave aqui, para aprender esse período composto, no caso, é que as orações subordinadas, né, elas se dividem em 3 tipos. Nós temos aí orações subordinadas substantivas, adjetivas e as adverbiais. Tranquilo? O livro de vocês trouxe aí o conceito, né? Vamos ler. O período cujas... Estou na página 60, tá, meus amores? O período cujas orações mantêm uma relação de dependência, tanto sintática quanto semântica, entre si, recebe o nome de período composto por subordinação. Nos períodos compostos por subordinação, há uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Vamos lá. É composto porque eu tenho de 2 ou mais verbos, ok? É subordinada porque depende da oração principal, como eu havia dito. A oração principal manda, a subordinada obedece. Aí tem um exemplo aí no livro de vocês, tá? Não percebemos que os celulares podem prejudicar as crianças? Aí, queridos, prestem atenção. Esse que aí, ele é uma conjunção, tá? Geralmente, as orações subordinadas, elas são introduzidas através das conjunções, tá? Ou os pronomes relativos. Vai depender muito de um contexto, tá? Vai depender muito no caso, da compreensão do enunciado. Por exemplo, não percebemos. Bem, percebemos é um verbo. Não percebemos o que, você vai me dizer? Você observa que essa primeira oração, né? Essa primeira parte, essa primeira enunciado, ele não tem sentido sozinho. Pô, percebemos o quê? Que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Então, observa que, automaticamente, a oração subordinada, ela precisa da oração principal. Esse quezinho aqui, tá vendo? Percebemos, corta no meio, na frente desse que, você vai cortar. O que vier à frente, eu vou chamar de oração principal. O que vier atrás, oração subordinada. Eu coloquei aí um exemplo para vocês. Ó, o diretor percebeu. Eu tenho aí, o diretor percebeu, oração principal. O que o diretor percebeu, professora? Que o elenco estava nervoso. Esse que o elenco estava nervoso é uma oração subordinada, porque depende sintaticamente da oração principal. Esse quezinho aí, geralmente, foi o que eu falei para vocês, eles, os pronomes relativos, eles introduzem as orações subordinadas, ok? Outro exemplo. Se não mudarem o horário das aulas, terei que cancelar a minha matrícula. Bem, eu tenho novamente o que, né? Como é que eu faço para achar a oração principal, professora? Identifiquei a conjunção. No caso que, corto na frente desse que. O que está à frente, se não mudarem o horário das aulas, vai ser minha oração principal. Que cancelar a minha matrícula, oração subordinada. Tá, queridos? No exemplo também no livro de vocês, vai falar um pouquinho sobre as adjetivas, né? As locuções adverbiais, as orações subordinadas substantivas, tá? Isso aí vai ficar para uma próxima aula. O importante hoje é nos atermos ao quê? Que a oração subordinada, ela é dependente sintaticamente da oração principal, primeiro ponto. Segundo ponto, ela sempre vem introduzida por uma conjunção integrante, costuma, na maioria das vezes, é o que e o se.
E nessa que ela faz, porque ela se divide em três, né? Substantivas, adjetivas e adverbiais. Elas também podem ser introduzidas pelos pronomes relativos. Porém, a gente vai ver cada uma delas, vai ver cada uma dessa divisão mais à frente, que já olhei aqui, o livro aborda cada uma delas. Tá? Então, nesse primeiro momento, vamos nos ater a isso. Conseguir ouvir a estrutura da frase, ver o enunciado, conseguir identificar o que é a oração principal, o que é a oração subordinada, já está valendo, tá bom? Então, façam aí os exercícios para a gente poder praticar, né? Que são da página 61 até 82. Aí eu coloquei para vocês, em caso de dúvidas, estarei aqui para ajudar, dentro do nosso horário. Tranquilo? Como também havia dito, a gente tem o livro, né? Produção textual, que eu também coloquei tudo no mesmo vídeo para não ficar com o vídeo quebrado. Assim, o aluno, num dia, ele consegue assistir a aula de língua portuguesa e a aula de produção textual. Bem, o livro, na página 29, vai falar um pouquinho de conto de ficção científica. Eu não vou fazer a leitura para não ganharmos muito tempo. Já que você tem o seu livro, você leia um pouquinho, tá? O conto de ficção científica, esse gênero, e eu trouxe aqui um conceito, tá? A ficção científica é um gênero ficcional desenvolvido no século XX e se refere às narrativas, que inclui componentes científicos como essenciais ao andamento da trama. Esse gênero consiste a priori de uma elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa, mas também pode abordar temas fantásticos que, inclusive, contradigam tais fatos e princípios. Entretanto, nas duas situações deve haver algum nível de verossimilhança, tá? Deve ter alguma... A verossimilhança quer dizer alguma similaridade, tá? Devem se parecer em algumas coisas. Bem, façam a leitura desta página 30 a 45 e realizem as atividades, tá bom, queridos? Bem, nossa aula termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau.